Hello, hello! Como vocês estão, amadíssimos, queridos alunos do 8º ano? Vamos dar continuidade rapidamente à nossa aula. Que página, Luciana? Página 149. Abram aí o livro de vocês. Vamos falar sobre a sociedade industrial inglesa, tá? Como que era a sociedade inglesa durante aí o desenvolvimento industrial? As mudanças econômicas transformaram a sociedade e o cotidiano inglês. Entre outras novidades, fizeram surgir um novo trabalhador, o operário, que não era dono das ferramentas, e sim um executor de tarefas previamente definidas, pelas quais recebia um salário. Essa nova sociedade, resultado da industrialização, pode ser dividida basicamente em duas camadas sociais. A burguesia, que eram os donos do meio de produção, as fábricas, os bancos, as máquinas, e o proletariado, que era formado por todos os trabalhadores que recebiam um salário em troca de sua força de trabalho. Operários e camponeses precisavam se ajustar a um modo de vida diferente do agrário e servil, mas igualmente explorador e opressor. Nessa nova estrutura fabril, trabalhavam de 15 a 16 horas por dia. Os salários eram sempre baixos, as condições degradantes, não havia ainda nenhuma assistência ou desempregados ou enfermos, nem regulamentação do trabalho de crianças e mulheres, que recebiam salários inferiores aos dos homens. Muitas vezes os salários não eram pagos em dinheiro, e sim em vales, que deveriam ser trocados nos estabelecimentos comerciais do patrão. Nessas lojas, os operários eram obrigados a comprar mercadorias de qualidade duvidosa a preços altíssimos. Eles também estavam sujeitos a multa, valor descontado dos salários em caso de atraso ou de dano em algum equipamento utilizado ou produto que estivesse fabricando, tá? Imaginem aí a situação desses operários. Alguém tinha que operar, as ferramentas, as máquinas, e aí surge nesse cenário essa pessoa chamada de operário, tá? Esse operário, ele vai trabalhar exaustivamente entre 15 e 16 horas por dia, vai ganhar muito pouco por isso, as mulheres e crianças nem se falam, tá? Isso também ocorreu com a industrialização aqui no Brasil, tá? Onde havia muitas crianças, muitas mulheres trabalhando nas fábricas e recebiam menos que os homens, tá? Isso aconteceu em várias partes do mundo. Esse processo de industrialização acarretou essas coisitas, tá? Trabalhavam de 15 a 16 horas por dia, tá? Muitas vezes não davam o dinheiro em espécie, davam vales. Esse vale deveria ser trocado por estabelecimento, comida, farinha, arroz, feijão, nos estabelecimentos comerciais do patrão, no qual a pessoa trabalhava, tá? E se ele quebrasse alguma máquina, algum equipamento, aí ele estava no sal, porque aí que o salário dele ia vir mirrado mesmo no final do mês, tá? Meus amores, nesse cenário tem a burguesia e tem o proletariado. A burguesia é dona do meio de produção. Isso quer dizer o quê, tia Luciana? Que eles são donos dos comércios, são donos dos bancos, das fábricas, tá bom? Eles, passando para um modo mais grosseiro, para vocês poderem entender melhor, são os empresários, tá? Então, a burguesia, empresários, dono de empresas, tá? E o proletariado? O proletariado é quem? São todos os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. Ou seja, eles trabalham em troca de dinheiro, tudo bem? Aí nessa foto, nós temos operários trabalhando na fábrica de moedas em Londres. É uma gravura criada por Auguste Charles Pugin entre 1808
em 1811, tá tudo bem? Então, estamos bem situados com relação à sociedade, como que era, a forma de trabalho, a divisão entre burguesia e proletariado, né? A questão de que os salários eram baixíssimos, às vezes eles não recebiam o dinheiro, né? Às vezes trocavam em alimento, em medicamento, em roupa, tudo bem? Agora vamos ver como que era o cotidiano, tá bom? Dessas pessoas. No século XIX, a população dos grandes centros urbanos cresceu rapidamente. Em Londres, por exemplo, havia mais de 1 milhão de habitantes, número expressivo para a época. Algumas regiões acabaram se tornando centros industriais, principalmente aquelas em torno das áreas de extração de carvão. Assim surgiu a chamada Inglaterra Negra, que correspondia ao norte e ao oeste do país, a área que era dominada pela indústria, tá? Em oposição a ela, havia a Inglaterra Verde, do sul ao sudeste, dominada pela agricultura e pelo pastoreio. Na porção industrializada, a falta de habitações era grande e o valor dos aluguéis bastante elevado, tá? Então, existia a Inglaterra Verde, havia essa divisão aí, tudo bem? A Inglaterra Verde e a Inglaterra Negra, tá? Para vocês assimilarem melhor, tá? É mais fácil, eu gosto de fazer isso. A Inglaterra Verde, vocês lembram de árvores, plantações, tá? Que é exatamente essa área voltada para a agricultura, para a plantação, tá? A colheita. E, por outro lado, tem a Inglaterra Negra. Tinha a Inglaterra Negra, que era a área industrial, tudo bem? Aí, negra, vocês podem assimilarem com a poluição, tudo bem? Das indústrias? Beleza. Continuando. Por isso, os operários moravam geralmente em habitações coletivas, casas de 2 andares, onde se amontoavam muitas pessoas em pouquíssimos espaços. Não havia água potável nem sistema de esgoto, os banheiros ficavam fora da casa e eram muito mal cheirosos. A alimentação era pouca, baixa qualidade nutricional. Em consequência dessa situação de miséria, reapareceram epidemias contagiosas como cólera e tuberculose. Quando essas epidemias começaram a atingir os mais ricos, as autoridades reagiram ao problema com intervenções urbanísticas, como a construção de esgotos aterrados. Tá? Havia, né, poucas habitações. E aí, o pessoal estava cada vez mais indo para a área urbana, né, trabalhar nas fábricas. E aí, o que eles faziam? Eles moravam amontoados, tá? Isso gerou uma sequência de consequências ruins, tá? Era muito mal desorganizado, tá? Era muito desorganizado, tanto é que não havia água potável, não havia sistema de esgoto. A alimentação não era de qualidade, aí imagina, esse pessoal trabalhava entre 15 e 16 horas por dia e ainda não se alimentavam bem, valor nutricional dos alimentos baixíssimo. Imagina como esse pessoal trabalhava, como que era a qualidade de vida desse pessoal, né? Sem falar também nas doenças que ressurgiram, né? A cólera, a tuberculose, e houve sim uma intervenção aí das autoridades, né? Mas quando que começou a ter essa intervenção aí, fazer alguma coisa para que essas doenças não disseminassem, não ressurgissem, né? Foi necessário que essas doenças atingissem as pessoas mais bem favorecidas economicamente, ou seja, as pessoas mais ricas, que tinham dinheiro, os proletariados, a burguesia, tudo bem? Foi necessário que essas doenças atingissem a burguesia para que houvesse, né, a construção de esgotos aterrados
e outras intervenções na tentativa de amenizar ou diminuir, né, o contágio e a contaminação com essas doenças, tudo bem? Aí nós temos essa foto aí, de Thomas Hemp, trabalho e brincadeira na cozinha, lápis e aquarela, tá? É uma pintura. As moradias dos trabalhadores industriais do século XIX, em geral, eram bem menores do que as existentes no campo, com poucos cômodos, às vezes sem janela, não havia espaço adequado para a realização de todas as atividades domésticas, né? Aquela situação já que a gente já havia falado, né? A qualidade de vida bem precária, né? Moradia sem nenhuma estrutura de bem-estar. A reação dos trabalhadores. O grande impulso demográfico ocorrido na Europa do século XIX propiciou o aumento do número de trabalhadores disponíveis. Muitas fábricas preferiram contratar mulheres e crianças que recebiam salários bem inferiores aos dos homens. As melhorias tecnológicas fizeram com que em vários setores o ser humano fosse substituído pela máquina, aumentando muito o número de desempregados, que constituíam um exército de reserva para os empregadores. Esse contingente possibilitava aos patrões as manutenções dos baixos salários, da exploração e das péssimas condições de trabalho, pois se um operário fosse demitido, havia bastante mão de obra para recompor o quadro de funcionários. Por isso, às portas das fábricas sempre havia multidões dispostas a trabalhar, sem se importarem com as condições oferecidas. Diante dessa situação opressora, apresentavam-se 3 possibilidades aos operários: tentar se tornar burgueses, conformar-se com a dominação ou se rebelar. Das 3 situações possíveis, foram as rebeliões que provocaram as maiores mudanças. Dentre os movimentos operários mais influentes, destacaram-se o ludismo e o cartismo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tudo bem? Então, né, a classe burguesa, aí, né, que não é besta nem nada, pensou: se crianças e mulheres a gente paga bem menos, porque a gente não contrata mulheres e crianças? E aí, né, muitas empresas, muitos burgueses adotaram aí esse sistema de contratar, em sua grande maioria, mulheres e crianças, pelo fato de pagar bem menos a essa classe, tudo bem? Sem falar que houve as melhorias tecnológicas, muitas pessoas foram demitidas porque a máquina fazia o que o ser humano também fazia, tá? Com o detalhe que a máquina era bem mais produtiva. Isso acarretou o quê? Desemprego, tá? Em massa, o exército de desempregados, tudo bem? Diante disso, fez com que os salários baixassem mais ainda e que a exploração ela aumentasse consideravelmente, sem falar, né, nas condições de trabalho, que era realmente muito precária, tá? Então, por que isso aconteceu, tia Luciana? Porque como havia muitas pessoas desempregadas, se uma pessoa fosse demitida, havia outro ali na porta da fábrica querendo ser contratada, tá? Então, por isso que os salários diminuíram, tá? As condições se tornaram ainda mais mais lamentáveis por causa disso. Porque se o patrão abrisse a porta lá da sua fábrica, ia ter uma fila de pessoas querendo trabalhar lá, tá? E sem se importar com as condições de trabalho, porque o que o pessoal queria era trabalhar, né? Levar dinheiro, levar sustento para sua família. Mesmo que esse salário fosse pouco, porque era melhor se submeter a essa situação do que passar fome, muitos pensavam, tá? E aí, nesse momento, surge, né,
as rebeliões como uma mudança muito grande, tá? Nesse cenário aí, a que vai mais provocar mudanças nesse cenário, tudo bem? Sobre isso a gente vai ver na nossa próxima aula, tá bom, meus amores? Então, beijinhos, fiquem com Deus.